Núcleo de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor Alberto Silva Franco. E a pressão da mídia e da opinião pública representada pela mídia é tão grande que até na própria lei penal isso tem causado desvios, digamos assim, né? O senhor conta o caso de um laboratório que vendia um medicamento que, na verdade, não era um medicamento. Era mero placebo. E as consequências disso, o que aconteceu? Houve, nesse caso, né, houve um grande trabalho na mídia expondo essa situação e o governo achou conveniente mandar um projeto de lei onde sancionava de forma mais dura as pessoas que falsificassem medicamentos. Mas, obviamente, algum deputado achou mais interessante fazer um adendo, colocar uma emendinha, dizendo que as mesmas penas se aplicam àqueles que falsificarem cosméticos, águas saneantes e outros tipos de produtos, né? Só que a pena prevista para quem falsificava remédio era mínima de 10 anos de reclusão. E se aplicaria a mesma pena de 10 anos de reclusão a quem tivesse falsificado um batom, tivesse falsificado uma água sanitária, tivesse falsificado um shampoo ou coisas dessa ordem. Então, o que tem ocorrido, não é só esse caso. Sim. Quando foi, o código é de 40, infelizmente. Quer dizer, nós temos um código absolutamente desatualizado. E como é que nós atualizamos? Através de leis extravagantes. Só que, em verdade, não se tem a preocupação em preservar um sistema de penas. Para cada situação se acha uma pena que se considera conveniente para aquela situação. Então, hoje nós temos distorções do sistema penal brasileiro que são grosseiras. E, por todas essas razões, num determinado momento, um grupo de estudiosos, magistrados, advogados, juristas, decidiu criar uma entidade que estudasse, né, esses problemas. E aí foi criado o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em 1992, nós tivemos 2 fatos que nos impressionaram bastante. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos o impeachment de um presidente da República. E tivemos o massacre de Carandiru, que também foi um outro fato que nos impressionou bastante. Então, esse grupo, que já havia tido seu comprometimento com os SICs, esse grupo resolveu se reunir mais uma vez, no sentido de formação de uma instituição que objetivasse estudar as questões penais e com uma visão, tanto quanto possível, muito aberta, não é? Muito bem, é um instituto voltado para o direito e a justiça, Sem não é sombra isso? de dúvida. O senhor viveu sob a ditadura do Estado Novo. Até que em 1964 nós voltamos novamente a um regime ditatorial de caráter, esta vez de caráter militar. Mas o senhor, como um teórico, professor e militante, né, do direito, eu diria até mais, do direito das pessoas, né? O senhor tem uma visão extremamente social do direito e da aplicação da justiça e do papel que o judiciário deve ter. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que mudou. Nós evoluímos na área da justiça e do direito, e como? Essa é a pergunta mais difícil que me foi feita até agora. Eu não sei lhe dizer se nós evoluímos ou não evoluímos. Eu, assim, pessoalmente, considero que a magistratura não evoluiu necessariamente o que ela precisaria evoluir. E, principalmente, por sua visão um pouco vesga de um juiz extremamente positivista, de um juiz que não tem uma visão mais alargada.
de um juiz que acredita que a lei é suficiente para acertar qualquer tipo de conflito, quando eu acho que muitas vezes é necessário uma visão da realidade social para equacionar conflitos, sem necessidade até de recorrer à própria lei. Não é? Então, eu acho que, de uma forma, nós podemos dizer que crescemos, de outra forma, esse nosso grande protagonista do Poder Judiciário ainda continua a ser um personagem a certas tradições, a certas formalidades, a certas despreocupações com a vida social, a realidade social. Eu acho que nós temos um curso de faculdade que não ajuda. Eu acho que nós temos um processo seletivo, recrutamento de juízes que não ajuda. Eu acho que nós temos escolas na magistratura que não ajudam. Vamos formando, a cada dia que passa, um juiz mais ou menos dentro de uma massa fechada. Não é? Ele não sabe como sair de dentro desse círculo que o fecha. Não é? E eu acho que o juiz precisa ter uma visão do social premente. Ele não pode mais resolver tudo com base num dispositivo legal. A esperança? Esperança sempre há, né? Isso é importante. O Galeano tem uma expressão que eu acho que é verdadeira e por isso eu sempre dou muito valor à literatura. Eu acho que o maior pecado que todo ser humano pratica é o pecado contra a esperança. Não é? Esse é um pecado para o qual não existirá perdão, se nós não tivermos esperança. E a literatura é um caminho para se ter esperança. Não é? Porque, através da literatura, a possibilidade de um crescimento da pessoa, não apenas sob o ângulo da linguagem, não é? Ela se apodera de um número maior de palavras, ela tem um vocabulário mais rico, também dá à pessoa um poder crítico, ele começa a desenvolver um poder crítico. Então, eu acho que a literatura hoje é um ponto de confluência para a melhoria de qualquer atividade humana, em especial da atividade de juiz.